Olá, sejam bem-vindos ao Isocast. Eu sou Dalu Mello, jornalista. É um prazer estar aqui com vocês à frente desse projeto para discutir as dúvidas e os desafios de pais, mães e cuidadores nesse processo de educação dos nossos filhos. O tema de hoje é bastante curioso. Vamos falar sobre o bilinguismo, né? Nos dias atuais, a gente sabe que é praticamente uma obrigação ter aí uma segunda língua, seja para uma viagem no exterior, para uma carreira acadêmica ou mesmo no mercado de trabalho. Existem estudos já que apontam os benefícios do bilinguismo, além de ser uma segunda língua. E outros também que acreditam que as crianças têm uma capacidade muito maior de aprendizado do que os adultos. Mas será que existe realmente uma idade certa para começar a introdução a uma segunda língua? Bem, sobre essas e outras questões, vamos conversar com duas profissionais que vão nos acompanhar nessa jornada de hoje. Muito obrigada pela presença, Isabelle Prima, psicóloga. Obrigada pelo convite, agradeço estar aqui. E também estamos aqui com Amanda Martins, professora aí do ensino fundamental e infantil do Bilíngue e do ISO. Bem-vinda. Isso mesmo, muito obrigada. E pra começar, eu vou jogar o meu hello, pode ser? Com certeza, já só porque é famoso. Só um pouquinho. Então, hello para todo mundo que tá nos ouvindo, nos escutando e nos vendo, assistindo. E é um prazer estar aqui com vocês. Gente, prazer, a companhia de vocês aqui. Acho que a gente tem muita coisa pra falar, né? E eu acho que a gente pode começar fazendo uma pequena analogia, né? De comparativa. A gente costuma dizer que criança é esponja, né? Exato. Eles absorvem tudo, aprendem tudo com muita facilidade. E assim, como mãe, que sou de 2, a gente observa durante esse processo de desenvolvimento uma facilidade das crianças e uma naturalização do erro. Por exemplo, não existe julgamento, não existe essa trava que muitas vezes a gente, como adulto, né, se coloca nesse lugar. Quem nunca viu e percebeu um adulto aí com vergonha de falar uma palavra em inglês errado, né? Exato. Vocês acreditam que, de alguma forma, essa autenticidade da criança contribui para que ela tenha esse aprendizado de uma segunda língua mais rápida, por exemplo? Existe realmente isso, uma idade certa? É mais fácil durante a infância? Vou direcionar para você, tá, Isabelle? Então, a gente fala que a criança, nessa primeira infância, dos seus 3, 6 meses, que ela já tem capacidade de ouvir sons, de escutar, até ali os 6 anos, mais ou menos. Claro que depois disso ela também vai ser desenvolvida, né? Vai se desenvolver. Mas a gente fala que a criança, ela tem uma maior propensão a aprender, né? Porque a rede neural dela está mais fácil, está mais moldável e ela consegue aprender de uma forma melhor, né? E claro, a espontaneidade da criança, ela leva muito a realmente aprender, a pegar os sons mais fáceis, a escutar e replicar aquilo ali no dia a dia dela. E aí trazendo uma forma mais de aprendizado melhor, né? Então, a gente fala que realmente tem a idade que ajuda. E aí também tem a questão da espontaneidade. Então, quanto mais cedo eles começarem e forem introduzidos, mais fácil de aprender. Mais fácil eles terem dentro deles mesmo a língua e aprenderem de forma mais concreta mesmo ali, de forma mais espontânea. Miss Martins, agora me tira uma dúvida. Quando a gente tá em sala de aula, por exemplo, como é que funciona, de fato, esse processo do bilinguismo, né? De uma escola bilíngue. Na minha época, a gente tinha aula de inglês na terça-feira pela manhã durante 40 minutos. Exato. E a gente percebe que existe uma diferença, né? Como é que funciona realmente os métodos de aplicação para que a escola seja considerada uma escola bilíngue? Primeiramente, a gente tinha essa ideia, né, do inglês, do ensino de inglês, porque as aulas eram vivenciadas e dadas de inglês, né? Eram aulas de inglês. Hoje, o ensino bilíngue, na verdade, são aulas em inglês. Então, a metodologia que a gente usa é a mesma metodologia usada em qualquer outro segmento, né? Em qualquer outro nível de faixa etária ou ano escolar. A criança, ela vai ser introduzida, como qualquer outra criança em qualquer outra escola, porém, ela vai vivenciar a língua, tá? Então, é 100% daquela carga horária dividida pela metade. Então, 50% daquela carga horária ela vai vivenciar tudo que ela vivenciaria em português, porém, em inglês. E os outros 50%, né, é com uma outra profissional, também pedagoga, assim como eu, porém, ela vai vivenciar todo o conteúdo, toda aquela parte, né, que é obrigatório hoje pela BNCC, vivenciados em português. Então, os projetos, as atividades, toda a bagagem que a criança precisa compreender, ela vai estar vivenciando em ambas as línguas.
Então, essa que é o diferencial da criança ser bilíngue e uma criança que ela estuda numa turma regular. Ela é realmente imersa no universo da língua, né? Exatamente. Então, por isso que você acha que não tem tanta bagagem cultural do seu tempo de escola. Assim como eu também. Infelizmente, eu não tive, né, a beleza de estar dentro de um processo bilíngue. Mas hoje a gente pode estar trazendo isso para nossas crianças. Então, colocar elas dentro de uma vivência bilíngue, dentro de um processo cultural. A gente trabalha cultura, a gente trabalha os projetos, vivências de fora, né? Então, a gente pode conversar aqui antes um pouquinho sobre sua vivência cultural, sua bagagem cultural de outros países. Então, a criança também vai vivenciar isso. Então, a gente precisa que a criança vivencie cultura, tá? Então, a gente vai vivenciar datas comemorativas lá fora, ou até mesmo algo tradicional de outros países que falam a língua inglesa, para a criança poder vivenciar e trazer isso como algo prazeroso. Perfeito, não é só a introdução de conteúdo, né? Não, de forma alguma. Precisa fazer sentido para a criança. Então, para a criança que ela possa se desenvolver nesse processo bilíngue, precisa fazer sentido. Né? Por que eu estou aprendendo uma outra língua? Por que eu estou falando? Por que essa pessoa está falando comigo só em inglês? Porque as aulas são direcionadas apenas em inglês. Então, eu falo 100% inglês. Tanto que no início a criança acha estranho. Você tá falando só inglês, não tá entendendo nada. Mas aí depois fica tão intrínseco nela, né? Tão dentro, tão internalizado, que ela compreende. Ela vai fazer esse code switching. Ela vai entender que eu tô falando com ela em outra língua e ela vai conseguir fazer essa troca de línguas, né? Associação, né? Exato, exatamente. E ela vai aprender brincando, sem nem perceber. Já tá falando. Ai, maravilhoso. É mais fácil assim, né? É, bem mais fácil e bem mais legal também. Pois é, e uma coisa que a gente pode perceber, assim, hoje em dia já tem vários estudos, né? Que trazem os benefícios do aprendizado de uma segunda língua, né? O bilinguismo, seja no processo de neuroplasticidade do cérebro, né? Nesse desenvolvimento dessa formação, mas traz o foco, tomada de decisão mais assertiva, essa concentração, síntese. Realmente isso acontece, de fato, com as crianças que têm a oportunidade de serem inseridas para uma segunda língua? Fala um pouquinho pra gente. Sim, a gente fala que quanto mais ela tem essa capacidade de distinguir, né, de fazer essa troca entre agora eu tenho que falar inglês, agora eu preciso falar o português. Então, quanto mais ela estimula isso dentro dela, mais ela tá ali com um foco mais direcionado para o que é que ela tem que fazer, para o que é que ela tem que realmente falar e direcionar de formas mais estruturadas, né? E ali ela tá usando muito do seu foco, da sua concentração, da sua memória, né? Da sua resolução de problemas. Como é que eu faço? O que é que eu faço agora? Como é que eu realmente lido com essa situação aqui do momento, né? Então, os estudos apontam que é necessário, né? E ajuda o cérebro a se desenvolver muito mais, né? Pela questão da resolução de problemas, por a criança conseguir ter um desenvolvimento muito maior dessa parte de concentração e de atenção, e aí ela consegue mesclar entre uma língua e outra de forma mais autônoma, e aí desenvolvendo várias habilidades do cérebro. E isso impacta de alguma forma, assim, o desenvolvimento na idade do adolescente, até a idade adulta, ou precisa ser praticado com a mesma constância, senão isso pode ser perdido de alguma forma? Assim, a prática leva à perfeição, né? Como fala. Então, a gente precisa fazer... É claro que na infância ela tem muito mais isso internalizado, como a Miss Martins falou. Ela internaliza, ela vai ter uma noção, mas se ela não tiver o treino, ela vai claro, se perder um pouco. Porém, o desenvolvimento cognitivo em relação à concentração, à atenção, à memória, vai ser prolongado aí pro resto da vida dela. Né? Então, a gente fala que uma vez estimulado de forma assertiva e de forma ali direcionada, ela vai levar os benefícios para o resto da vida dela. Perfeito. E é possível da gente observar isso, Miss Martins, já em sala de aula, por exemplo, as crianças que foram introduzidas no ensino bilíngue, elas conseguem ter uma diferenciação, por exemplo, até em habilidades sociais, o desempenho delas em outras disciplinas também. Isso, de alguma forma, traz um upgrade. Gostei. Sim. A gente consegue verificar isso no dia a dia, né? Todos os processos que acontecem numa turma bilíngue, elas são, não vamos dizer que melhores, mas são mais rápidos e mais fáceis os processos. Tá? A criança bilíngue, ela tá mais atenta justamente por isso. Porque ela precisa saber o que ela vai fazer. Então, ela tá num challenge diário. Ela tá sendo toda hora desafiada. Toda hora, ela precisa dessa atenção para poder compreender o que ela tá fazendo. Né? Então, a gente percebe no dia a dia construções tanto da parte cognitiva, quanto da parte de motora também, emocional, social. Comportamental. Né? Então, a atenção dela, ela vai estar sempre
como se fosse ligada no 220, digamos assim, né? Ela vai precisar sempre disso. Até porque ela tem mudanças diárias no dia a dia. Então, tem uma hora que ela tá em português com a professora regente lá, e tem uma hora que ela tá comigo, falando em inglês. Então, tem hora que ela tá com a professora de português falando inglês. Sim. Né? Então, tem hora que ela tá comigo falando nas duas línguas, tá? Então, isso vai estar sempre sendo estimulado. Então, cada vez mais, o cérebro bilíngue, né? A criança com essa introdução do bilinguismo, ela tá sempre muito atenta. Tá? Então, ela vai estar sempre ali... de processamento maior. Muito maior, exato. Bem maior. Entendi. E aí, dúvidas, por exemplo. A gente tem toda uma imersão, né, num novo contexto de uma nova língua. E como é que os pais, por exemplo, né, e mães, podem estimular esse desenvolvimento em casa? O que é que a gente pode fazer para poder contribuir de alguma forma, se esses pais já têm uma cultura de uma educação bilíngue e se não tem? Existem caminhos diferentes e formas que podem ser desenvolvidas para poder ajudar essa criança nesse desenvolvimento de uma segunda língua? Então, é necessário que o pai coloque a criança exposta a essa língua, né? Então, como a própria língua materna, né, que a gente aprende ali no início, lá bebezinho, a língua já do bebê, compreende, né? Então, da mesma forma, a partir dos 6 meses, ela já tá compreendendo os sons, já tá compreendendo o que tá sendo falado, né? E, na verdade, os sons, distingue os sons. Então, a partir do momento que o pai ou os pais e a família introduz ela e expõe ela para essa língua, é mais fácil dela realmente internalizar isso, né? Então, os pais, de forma prática, podem inserir através de vídeos, de palavras, falar também entre eles em casa. Se já tem a cultura deles dois se falarem, podem fazer isso, mas se não, eles podem introduzir colocando vídeos, falando palavras, fazendo sentido, como a Miss Martins falou, né? Precisa fazer sentido para a criança. Então, introduzir ela em atividades que são dessa cultura, né? Em grupinhos que também, de crianças ali, que também fazem parte dessa cultura, para que ela consiga colocar em prática, para que ela consiga internalizar e naturalizar isso de certa forma, né? Entendi. De forma empírica, Miss Martins, eu tenho uma pequena em casa. Conta. Eu sempre vou pros meus cases. De 6 anos agora. Então, Nalu nasceu durante um intercâmbio meu. Morava na Califórnia, tava ali terminando uma especialização, veio a surpresa da gravidez. Então, desde a gravidez, ela foi introduzida uma segunda língua, né? Ela participava, inclusive, ia pras aulas comigo, escutava as aulas em inglês, a gente tinha amigos que falavam inglês. E todo esse processo, desde ali da formação, que a gente sabe que tem uma contribuição, né, no processo de desenvolvimento auditivo, ela já tinha essa familiarização com a língua. Pois bem, acontece que a criança, aos 3, 4 anos de idade, começou a desenvolver uma resistência enorme à língua e não quer mais nem que a gente converse, nem que fale, ou quando é apresentada alguma coisa nesse sentido, ela se coloca como um bloqueio. Isso pode acontecer, existir um bloqueio da língua, essas questões mais desafiadoras para esse aprendizado, e como é que a gente, enquanto pais, e vocês, enquanto professores, podem contribuir para quebrar esse gelo também? Sim. O que eu mais escuto no meu dia a dia, na verdade, das famílias, é isso. As famílias que têm um background do inglês, ou que falam inglês, têm uma fluência, de certa forma, da língua inglesa, que tentam falar em casa, as crianças, geralmente, 99% delas não aceitam. Ai, que bom saber que eu sou Elas dizem que o pai e a mãe não falam. Quem fala é Miss Martins. Só quem sabe falar é Miss Martins. Né? É natural. As aulas são muito dinâmicas, né? É um ambiente totalmente diferente, favorável. O que eu sempre falo para as famílias é: traga algo como, primeiramente, fazer sentido para a criança, né? Não ser algo forçado, nem que ela perceba que você só tá falando porque quer que ela fale. Tá? Então, a ideia é que a gente faça um game, uma atividade, ou até um dia, uma tarde, uma noite, não sei, uma noite da pizza. Então, todo dia da noite da pizza, a gente vai falar only in English em casa. Então, bota lá English Zone, que ela sabe que vai ser só em inglês, pra poder falar com ela em inglês, né? A criança, na verdade, ela precisa ter prazer em falar. Então, não pode ser algo instituído, algo como regra, né? Eu quero que minha criança seja bilíngue, já que eu tenho a língua. Então, vamos trazer isso de uma forma mais tranquila pra ela, mais do brincar mesmo. Traz um jogo, um game, né? Então, a gente vai jogar aqui em inglês. Ou até mesmo no café da manhã, joga um vocabulário ou outro, tá? A criança, ela não vai saber que você tá falando inglês.
Você vai estar se comunicando com ela, né? É diferente. Aquela velha frasinha, mas como é isso em inglês? Né? Ai, me fala. Quais são as coisas que você aprendeu? Mas fala inglês pra mamãe. Não faz sentido, ela vai estar traduzindo algo. A gente não trabalha com tradução, a gente trabalha com a língua. Eu tô ensinando a língua pra você. Tô falando com você, né? Então vai estar tudo ali guardadinho. Nela vai estar guardadinho, né? Então, quando alguém for falar com ela em inglês, ela vai compreender e ela vai responder tanto na língua materna como na língua inglesa, se ela se sentir confiante, né? Então, é tudo uma questão de confiança. Traz essa confiança que eu tenho certeza que vai dar certo. Depois você me conta. Gostei da dica. A gente sempre fala assim que dentro da psicologia, a gente entende que a criança, ela precisa ser algo bem natural e bem lúdico, né? Pra tudo que ela for fazer. Então, às vezes, os pais têm uma ansiedade, a própria ansiedade deles, né? E aí lança pra criança também, né? Então, a gente fala sempre pros pais, tragam um ambiente gostoso, tragam algo legal, para que aquilo não seja introduzido de forma aversiva, né? Então, às vezes, a gente força tanto em casa, ela consegue aceitar na escola, mas por que não consegue aceitar em casa, né? Porque, às vezes, o ambiente de casa tá sendo algo mais ali excessivo, a criança não sente segurança. Então, vamos trazer de forma mais natural, mais lúdica mesmo, né? Então, a gente sempre fala isso muito pros pais, que a própria ansiedade deles, às vezes, acaba... Talvez. Mas é um pouco disso, mas claro que tem casos e casos, né? Não, faz sentido, porque a gente fica realmente naquela expectativa, né? E acaba projetando neles dessa forma. E aí, uma coisa que eu costumo observar também, como a gente tem amigos, né? A rede da gente tem pais que têm essa oportunidade de ter filhos bilíngues, é uma demora um pouco maior para realmente falar as duas línguas. A criança, na primeira infância, ao invés de, por exemplo, começar a pronunciar as primeiras palavras ali com 6, 7, 8 meses, começar a balbuciar algumas coisas, existe um atraso um pouco maior, entre aspas, mas quando fala, parece que fala tudo de uma vez, inglês, português, e se deixar chinês, mistura a criança tudo. Tá falando. Existe realmente, por exemplo, esse atraso? Será que é para uma melhor absorção das duas línguas, para ter mais segurança na fala ou não? Depende de cada criança. Quando ela é introduzida no bilíngue desde a infância, desde o primeiro momento, sabe? A gente observava muito isso. É muito comum, tipo, a criança que tava... filhos de pais brasileiros morando nos Estados Unidos, que tinha essas duas línguas, o português e o inglês, elas acabavam começando a falar lá pelos 2 anos, por exemplo. Mas falava muito bem tudo, assim. Tinha troca de palavras normais, mas era uma fluência impressionante. E aí, alguns pais se preocupavam com isso. Será que tá atrasado? E, na verdade, quando tinha o momento dela falar, ela vinha com tudo, guardando todo aquele repertório que ela estava absorvendo durante muito mais tempo. Para assimilar. Então, não tem, assim, algo exatamente cientificamente comprovado, mas a gente fala que a criança pode estar ali sentindo-se segura o suficiente para tentar externalizar isso, né? Então... não tem algo exatamente falando sobre o atraso. O atraso vai ser ligado com outras questões, né? A gente precisa avaliar melhor. Ou não é atraso, né? Ou ela tá só tomando o tempo dela pra absorver. Exato, é apenas algo que ela tá... A gente tem estudos que comprovam que o excesso das coisas, né? O excesso de tudo pode gerar uma trava, né? Então, a gente precisa entender como é que tá sendo exposta essa língua pra ela, essas duas línguas pra ela, se tá muito confuso pra ela. Porque aí, se gerar uma confusão, ela vai, com certeza, entender primeiro, absorver da forma dela, porque é uma criança, e aí ela pode ter um mutismo seletivo, enfim. Mas é isso, assim, concluindo, é mais voltado a parte de outras questões. Não tem algo cientificamente comprovado que seria por isso, exatamente por isso, ou o atraso em si. Mas pode ser só ela absorvendo melhor. Faz sentido. Ai, gente, tá acabando já. Não. Muito rápido. Eu ficaria aqui fácil conversando sobre muitas questões com vocês. Mas eu adorei, gente. Então, vou muito agradecer. Muito obrigada pela participação de vocês. Acho que foi muito esclarecedor, tanto pra mim quanto pra outros pais e cuidadores e mães que estão em casa também. Gratidão. Eu também espero ter ajudado, contribuído um pouquinho, né? Com certeza. Obrigada pelo convite. Eu espero também ter contribuído. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Espero que tenha sido esclarecedor para você que está nos escutando, nos assistindo. Não esquece de nos acompanhar nas nossas redes sociais do ISO e também seguir lá o nosso canal no YouTube, nos acompanhar na nossa plataforma do podcast lá no Spotify. Deixa suas dúvidas, seus comentários que a gente vai trazer para cá com os nossos especialistas. Até o próximo episódio.